Bom dia, irmãos, graça e paz. Nós começamos a nossa escola bíblica dominical nesse domingo, dando graças a Deus, louvando ao nome do nosso Deus, porque Ele é santo, Ele é misericordioso para com as nossas vidas. No livro de Jeremias, no capítulo 3, versos 22, nos informa que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Graças a Deus por isso e nós o louvamos nessa manhã. Vamos aprender da sua palavra para colocar em prática nas nossas vidas, para que nós sejamos testemunhas vivas, instrumentos usados na mão de Deus para anunciar o seu evangelho, as suas boas novas. Nesse momento nós vamos falar com Ele, vamos adorar o seu santo nome. Eu convido os irmãos que fechem seus olhos, curvem as suas cabeças, para falarmos com o nosso Deus. Senhor Deus, nesse momento nós te adoramos, porque o Senhor é nosso Deus, o Senhor é o Deus maravilhoso que tem dispensado as tuas misericórdias sobre as nossas vidas e por isso nós não somos consumidos. Nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra, pelo teu ensino, porque o Senhor tem dado meios e situações necessárias para que o teu povo venha aprender da tua palavra. Nós te adoramos, Senhor, fica com cada professor, cada aluno da escola bíblica dominical, que possamos aprender, Senhor, mais uma porção das tuas sagradas escrituras. Nós te agradecemos e oramos nessa manhã, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Graças a Deus pelas misericórdias do nosso Deus e nesse momento nós vamos o louvar, adorar o seu santo nome através do hino de número 351, Belas Palavras de Vida, do nosso Inário Novo Cântico. Vamos louvar e adorar ao nome do nosso Deus. Quero ouvi-las mais outra vez, belas palavras de vida, narram tudo que Cristo fez, belas palavras de vida, elas vêm de cima, seu poder anima, que alegres são essas palavras de vida, que alegres são essas palavras de vida. Só Jesus Cristo a todos dá belas palavras de vida. Sem Jesus salvação não há belas palavras de vida. Com amor conclama, para o céu te chama. Que alegres são estas palavras de vida. Que alegres são essas palavras de vida. Só Jesus Cristo é Salvador, belas palavras de vida. Quer salvar todo pecador, belas palavras de vida. Ele vivifica e nos purifica. Que alegres são essas palavras de vida. Que alegres são essas palavras de vida. Vamos ler nesse momento na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, dos versos de número 6 até o verso de número 14, que nos fala da seguinte maneira a palavra de Deus. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor,
nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho do Evangelho, porque sei em quem tenho crido e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenho o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Graças a Deus, aqui nós vemos Paulo nos incentivando a não sermos covardes, mas a anunciar a palavra de Deus para as pessoas. Porque Ele tem nos dado um espírito de poder, de amor e de moderação. Que nós possamos, como servos de Deus, ter amor pelas almas perdidas. Que a nossa vida seja um instrumento vivo nas mãos de Deus para anunciar a sua palavra. E por isso nós possamos fazer a sua vontade, nós possamos anunciar a sua palavra onde nós fomos colocados. No nosso lar, na nossa rua, na nossa quadra, no nosso bairro, aonde nós estivermos. Que nós possamos aproveitar as oportunidades que Ele tem nos dado, para que junto nós venhamos a anunciar e a proclamar as boas novas de salvação para as pessoas. Aproveitemos a lição da nossa escola bíblica dominical neste domingo, para aprendermos e colocarmos em prática tudo aquilo que o Senhor tem despertado para as nossas vidas, para anunciar para os nossos amigos, para os nossos familiares, aquelas pessoas que estão perto e também para aquelas pessoas que estão longe. Nesse momento nós vamos adorar ao nosso Deus com a equipe de louvor, com 2 cânticos, e logo mais também o pastor Cláudio vai estar ministrando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Que Deus possa nos abençoar e que possa a cada dia nos consolar com as suas ricas misericórdias e com sua graça na nossa vida. Vamos adorar, louvar a Deus e aprender da sua palavra. Graça e paz, irmãos. Quero transmitir o abraço, a saudade e a oração de estarmos novamente juntos. Se Deus quiser, em breve estaremos todos juntos novamente em nossa congregação, no nosso salão de culto, fazendo a escola dominical, o culto e todas as reuniões que Deus assim nos permitir. Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho no Brasil. Eu gostaria de iniciar lendo Atos capítulo 1, de 6 a 8. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhe: Não vos compete conhecer os tempos ou época que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Jesus, ele veio ao mundo na plenitude dos tempos, não é? No tempo exato que Deus tinha planejado, que Deus tinha preparado para a sua vinda. Conforme diz lá em Gálatas 4:4, que diz: Vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Jesus conclui essa obra maravilhosa. Jesus realiza aqui a sua missão. Ele anuncia seu evangelho, ele prepara os discípulos para pregar o evangelho, ensinar a palavra de Deus, fundar a igreja, a sua igreja eleita, a sua igreja remida. E esses então
recebe essa maravilhosa comissão, a comissão de pregar o Evangelho para todas as nações. Então a igreja recebe de Jesus essa grande comissão. Aqui no texto que nós lemos, os discípulos estavam perguntando para Jesus se era aquele momento que ele iria restaurar o reino de Israel. Jesus está dizendo, não compete a vocês saber qual é o tempo, a época que Deus reservou para restaurar todas as coisas. Ele está falando da consumação dos séculos, mas ele está dizendo que vocês irão receber o Espírito Santo para ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, que vocês desejam ser restaurados, como toda a Judéia, Samaria e até os confins das terras, né? Dos confins da terra. Jesus está dizendo que ele iria expandir o seu evangelho para todos os povos. Era uma igreja composta de 120 membros, isso maiores, quando eles compõem uma assembleia, isso está em Atos capítulo 15, a partir do versículo 1, e eles fizeram essa assembleia para eleger um substituto de Judas Iscariotes, e eles então resolvem eleger Matias. Logo depois eles recebem o Espírito Santo, conforme a profecia de Jesus, conforme a promessa de Jesus, e quando eles recebem o Espírito Santo, eles passam a anunciar o Evangelho de Cristo. Pedro faz um sermão belíssimo anunciando que Cristo veio e havia consumado a sua obra, que as pessoas deveriam se arrepender. 3.000 pessoas se convertem em um só dia e são batizadas, quase 3.000 pessoas, está relatado em Atos 2, 41 em diante. Depois o número de membros vai subir para quase 5.000 pessoas, está relatado em Atos 4:4. E ali em Jerusalém há uma grande perseguição. Estevão é morto nessa perseguição, a igreja é dispersa para vários lugares, apenas os apóstolos ficam na cidade. E essa igreja então sai por todo o mundo pregando o evangelho de Cristo Jesus. O evangelho se estende para a Judéia, Samaria, Galiléia, conforme Jesus mesmo tinha ordenado que assim fosse. Um pouco mais tarde, com a conversão de Paulo, lá na igreja de Antioquia, Paulo e Barnabé são chamados por Deus e comissionados para uma obra missionária entre os gentios. E o evangelho se estende para toda a região da Ásia, atinge a cidade de Salamina, Pafos, Antioquia, Pisídia, Incônio, Listra, Derbe, Pergue e muitas outras. Já na segunda viagem missionária de Paulo, ele vai acompanhado de Silas. Eles atingem região da Europa, cidades como de Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto. E Paulo continua a expansão da pregação da palavra de Deus de forma que chega até a Espanha. Segundo diversas tradições cristãs, os apóstolos foram missionários em vários lugares do mundo. Pedro, além de Jerusalém, ele pregou também em Roma, que era a capital do Império Romano. João em Éfeso, que é hoje a Turquia. André na Macedônia, perto da região da Grécia. Bartolomeu na Antioquia, na Etiópia, na Armênia, na Índia e na Mesopotâmia. Filipe na Frígia e em Herápolis, que hoje é a Turquia. Judas Tadeu na Mesopotâmia, em Edessa, na Arábia, na Síria, na Pérsia. Mateus na Judéia, também na Etiópia e na Pérsia. Matias pregou na Judéia, na Macedônia. Pregou e foi morto na Etiópia. Tiago
Tiago Maior pregou em Jerusalém, onde também foi martirizado. Tiago Menor pregou na Palestina e também no Egito. Tomé na Pérsia e na Índia. A igreja era grandemente perseguida. E os 3 primeiros séculos foram de grandes perseguições. Mas assim mesmo a igreja pregava o evangelho, não se detinha. Continuava expandindo o evangelho por todos os lugares onde Deus mandava a sua igreja. O evangelho no Brasil. A primeira investida, ela acontece no século XVI ainda, né? Aqui no Brasil tinha um homem chamado Nicolas Vilagagnon. Ele era francês, não é? E foi o período da França Antártica. E então se pensava em ter uma colônia francesa aqui para ocupar a Baía de Guanabara. E ele fala, através do vice-almirante Gaspar Collin, consegue então uma audiência com o rei Henrique II e consegue autorização de pedir uma expedição de franceses aqui para o Brasil para montar essa colônia na Baía de Guanabara. Acontece que esse Vilagagnon, ele vai e fala com Calvino em Genebra e solicitou que enviasse aqui então pastores e colonos evangélicos, né, para constituir então aqui essa colônia. João Calvino manda os pastores Pierre Richard e Guilherme Chantier para o Brasil e acompanhado de mais 14 outros cristãos protestantes, né, calvinistas, e vem um navio, né, na verdade 3 navios com 290 pessoas para para a formação dessa colônia, não é? O desembarque foi no dia 10 de março de 1557 e foi feito aqui em solo brasileiro o primeiro culto protestante em todas as Américas, né? Foi feito aqui no Brasil, né? Ainda no século XVI, pessoas enviadas por João Calvino. Mas acontece que logo em seguida houve perseguição, os católicos se voltaram contra os protestantes, eles não foram bem aceitos, e de maneira que eles expulsaram os protestantes, e eles tiveram que sair às pressas porque foram ameaçados de morte. Então, a nau é preparada e eles estão voltando. Acontece que o almirante do navio que estava levando, né, as pessoas que estavam voltando, disse que a viagem seria muito dura. Então, 5 daqueles missionários, né, protestantes resolveram voltar. E acontece que quando voltaram, eles foram presos, né, e pediram para renunciar, foram ordenados a renunciar à fé. Mas eles não fizeram isso, ao contrário, eles fizeram a bela confissão de fé de Guanabara, ou a confissão fluminense. Você pode consultar na internet aí a confissão de fé de Guanabara e você vai ver quão linda foi essa declaração de fé desses servos de Deus que eram ameaçados de morte. Por causa disso, eles foram declarados culpados e em 1558, 3 deles foram estrangulados e lançados na Baía de Guanabara. Um chamado André Lafon foi poupado porque ele vacilou na fé, negou, né, a fé, e também ele era um importante alfaiate e eles acharam melhor poupá-lo, era o único alfaiate da colônia. Um chamado Jacques, ele fugiu, né, para São Vicente
mas logo foi preso e depois foi enforcado no Rio de Janeiro. Então cessa aí a primeira tentativa dos protestantes virem para o Brasil, eram presbiterianos, calvinistas, mas foram perseguidos. Houve os primeiros mártires nas Américas, não é? Eram protestantes calvinistas. Bom, em 1630 veio outra leva, agora holandeses, calvinistas também. Eles foram para a região do Nordeste e ocuparam a cidade de Olinda, em Recife, e eles também ocuparam a região de Pernambuco, Sergipe, Maranhão. E a colônia holandesa prosperava, o Brasil se desenvolvia dentro daquilo que é sempre, não é, o progresso dos europeus, e o Brasil crescia. Mas acontece que os portugueses se voltaram, né, contra os holandeses e houve a guerra, né, entre portugueses e holandeses, e de forma que eles foram expulsos também do Brasil. O pastor José João, não é, nos conta um evento muito interessante. O que significou para o Brasil, em termos de prejuízo, a expulsão dos holandeses e outros povos não católicos que estavam aqui no Brasil. Ele diz que foi visitar ali a região de Pernambuco e enquanto ele passeava havia um guia que disse assim: olha, vocês sabiam que aqui de Pernambuco teve um grupo de pessoas que foram expulsos e eles foram embora para os Estados Unidos e fundaram Nova York, não é? Aí o pastor José João perguntou: e como é que vocês tiveram coragem de expulsar esses povos, essas pessoas? Ele estava se referindo aos os judeus, né, que estiveram na região de Pernambuco e por causa da intolerância religiosa católica foram expulsos. E de fato eles foram para o que era chamado a Nova Amsterdã, né, e fundaram a Nova Amsterdã, que hoje é Nova York, e a gente percebe o que foi o prejuízo, não é, deste movimento de perseguição dos católicos em relação aos protestantes e pessoas também de outras religiões, como os judeus. O Brasil, então, mais tarde, já no século XIX, começa a abrir para outros povos, né? O mundo ele se tornava mais tolerante em termos de religião, porque havia no mundo um grande desenvolvimento industrial e havia uma necessidade dos países terem intercâmbios econômicos, né? E então o Brasil não poderia ficar fora disso e começa a fazer aliança também com países protestantes e para que pudesse ter a tolerância religiosa aqui no Brasil, e de maneira que já a Constituição do Brasil de 1824, que reconhecia, continuava declarando que a religião oficial do Brasil era a católica romana, mas também permitia o culto a outras religiões. Então aí está as portas abertas para vir outros missionários, né, de outras religiões. Então havia no século XIX um grande avivamento missionário, e esse avivamento missionário tinha como grande centro, né, missionário os Estados Unidos, e então os Estados Unidos começam a enviar missionários para o Brasil. E o primeiro grupo que chega de missionários evangélicos, protestantes no Brasil foram os metodistas, que chegaram em 1835, então entre 1835 a 1841, eles vieram para o Brasil, missionários foram enviados, mas acontece que eles tiveram muitas dificuldades de estabelecimento aqui no Brasil,
e só foram se estabelecer em 1867, não se tornando então os pioneiros, né, os protestantes pioneiros do Brasil, por causa disso, né, pelas dificuldades que eles tiveram de se instalarem no Brasil. Depois vieram os congregacionais. Não podemos confundir esses congregacionais com a Igreja Congregação Cristã do Brasil. São protestantes, não da missão americana, que são enviados para o Brasil. E enviado, na verdade, Robert Callen e Sarah Callen, que desembarca no Rio de Janeiro em 1855. O Rio de Janeiro era a capital do Brasil na época. E esse Robert Callen, ele era médico, ele era um escocês e ele era presbiteriano, né? Ele foi presbítero, ele foi ordenado por 6 pastores presbiterianos quando ele estava na Ilha da Madeira, e ele se liga à Sociedade Missionária de Londres, né? Ele foi informado enquanto estava nos Estados Unidos, porque ele vai para os Estados Unidos, e ele é informado por um presbítero chamado James Collin, né, que serviu no Rio de Janeiro como um capelão da Sociedade dos Marinheiros Americanos, e ele diz que era preciso vir missionários para o Brasil, e ele vem como um missionário independente. Mas quando ele chega no Brasil, ele se liga, né, aos congregacionais, né, através da missão congregacional, e ele funda então a primeira igreja congregacional aqui no Brasil. Logo em seguida vem os presbiterianos, né, ou seja, a igreja presbiteriana do norte dos Estados Unidos manda Asbel Green Simonton. Ele vem em 1859, logo em seguida manda também Alexandre de Blackford, que vem em 1860, Francis Joseph, que vem em 1861, né? E é organizada então a igreja no Rio de Janeiro, a igreja em São Paulo e a igreja em Brotas, São Paulo também. A Igreja Presbiteriana do Sul dos Estados Unidos enviou George Morton e Eduardo Lane para Campinas, São Paulo, isso em 1869, de maneira que em 1888 junta então essas duas missões aqui no Brasil, ou seja, os representantes dessas missões, e cria então o sínodo no Brasil, né, o sínodo da Igreja Presbiteriana no Brasil. A Igreja Presbiteriana cresce muito no Brasil, depois é formado a seminários, depois a igreja imprensa, a escolas, né? O Mackenzie é fundado, e durante 100 anos a Igreja Presbiteriana do Brasil ela se torna a maior igreja evangélica, né, durante o Brasil, até que depois existe a expansão, né, dos pentecostais, e assim as igrejas pentecostais se tornam maiores. Mas eles vêm mais cedo, os pentecostais, nós vamos falar sobre isso. Logo em seguida vem os episcopais em 1860, né, vai para a região da Amazônia através de Richard Holden. Ele vem pela Sociedade Bíblica Americana, vai para a região de Belém do Pará. E depois de Belém do Pará, ele vai para Salvador. Em Salvador, ele enfrenta a perseguição dos católicos romanos, né? E Richard Holden, ele desligou dos episcopais, depois se liga aos congregacionais, depois se desliga dos congregacionais e funda então a chamada Casa de Oração, não é? Depois vem os batistas. Os batistas vem para o Brasil em 1860, mas eles não conseguem se instalar, eles tiveram dificuldades, e vai se instalar definitivamente em 1871, quando vem imigrantes do sul dos Estados Unidos para a região de Santa Bárbara, em São Paulo. Então a Igreja Batista de fato se instala no Brasil. Os pentecostais
através da Igreja Congregação do Brasil, começaram a chegar no Brasil em 1910. Bom, irmãos, as missões não acabaram, né? Nós fizemos aí um voo rápido, né, sobre a história da chegada do protestantismo no Brasil. E nós temos aí a Igreja Presbiteriana como uma das pioneiras, né? Inclusive é relatado, né, de forma histórica que a Igreja Presbiteriana do Brasil ela consegue ter maior crescimento entre os brasileiros mesmo, né? Porque as outras missões elas ficavam muito entre aqueles estrangeiros que estavam no Brasil, enquanto a Igreja Presbiteriana começou, através de trabalho de escola dominical, através de escolas, a ter uma grande expansão no Brasil, não é? E essa igreja continua aqui, nós continuamos a missão. Você é um servo de Deus, se você tem Jesus no coração, você é um missionário. E deve ser um missionário onde você está, anunciar o Evangelho de Cristo, a palavra de Cristo onde você está. Deus abençoe, um grande abraço, eu vou estar orando e logo em seguida nós estaremos encerrando então a nossa atividade de hoje. Nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer porque o Evangelho chegou até nós, o Senhor levantou missionários. E vem fazendo isso, Deus, desde o início da tua igreja. A tua igreja tem pregado o Evangelho por todo o mundo. Ó Deus, hoje nós temos essa missão. Permita, Deus, que nós sejamos instrumento em tuas mãos, que possamos anunciar o teu Evangelho, a tua salvação, inclusive nesses dias tão difíceis, que possamos ser instrumento para levar o teu amor, a tua graça ao coração das pessoas. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe. Fique com Deus.